Existe um tipo de história que não pertence apenas ao passado. Ela atravessa séculos, rompe gerações e encontra você, exatamente onde você está agora. Essa é uma dessas histórias. Não é apenas sobre reis, não é apenas sobre impérios, não é apenas sobre guerras. É sobre fé, é sobre identidade, é sobre permanecer de pé quando tudo ao redor está caindo. Daniel. Um nome simples, mas que carrega dentro de si um significado que ecoa na eternidade. Deus é meu juiz. Não o sistema, não os homens, não as circunstâncias. Deus. Agora, imagine comigo que o tempo não é uma linha reta, mas um tecido. Um tecido fino, delicado, tecido pelas mãos invisíveis da história. E então, em um momento específico, esse tecido foi rasgado. Não de forma silenciosa, mas com o som de cavalos, armaduras, gritos e destruição. O ano, aproximadamente 605 a.C. O cenário, Jerusalém. A cidade que um dia foi chamada de Cidade da Paz. Agora respira medo, respira tensão, respira o fim de uma era. Mas o que está prestes a acontecer não é apenas o fim de um povo em sua terra, é o começo de algo muito maior, muito mais profundo, muito mais eterno. Prepare sua mente, silencie o seu interior e caminhe comigo, porque estamos prestes a atravessar um dos momentos mais impactantes da história bíblica. Jerusalém. As pedras ainda estão de pé, mas o espírito da cidade já foi ferido. O vento que passa pelas ruas carrega algo diferente. Não é mais esperança, é tensão. É o pressentimento de que algo inevitável está chegando. Os profetas já haviam falado. Durante anos, décadas, avisos foram dados, chamados ao arrependimento. Mas o povo endureceu o coração. E agora, o tempo da consequência chegou. Ao longe, uma poeira se levanta. Não é vento, é um exército. Organizado, preciso, implacável. O nome desse exército, Babilônia. E à frente dele, um homem que mudaria o rumo da história, Nabucodonosor. O cerco começa, mas isso não é apenas uma batalha militar, é algo mais profundo. É um choque entre visões de mundo, entre deuses, entre crenças, entre destinos. Como pode o povo escolhido ser cercado? Como pode o templo do Deus vivo ser ameaçado? As perguntas ecoam, mas as respostas ainda estão escondidas dentro dos muros. O medo cresce, as provisões diminuem, o silêncio se torna pesado. E então, o inevitável acontece. Os portões cedem, a cidade é invadida, e o que antes era orgulho se torna ruína. Um jovem no meio do caos. Entre os cativados existe um jovem. Seu nome, Daniel. Ele não é um guerreiro, não é um general, não é um rei. Ele é apenas um jovem, talvez 14 anos, talvez 15, mas seus olhos carregam algo diferente. Enquanto outros entram em desespero, ele observa, ele absorve, ele guarda. Ele não entende tudo, mas percebe que sua vida nunca mais será a mesma. A escolha dos cativos. Os soldados não levam todos, eles escolhem, selecionam. Jovens fortes, inteligentes, sem defeitos, com potencial. Daniel é escolhido, não por acaso, mas por propósito, mesmo que naquele momento ele não consiga enxergar isso. O momento da ruptura. E então, sem aviso, sem despedida, sem tempo, ele é levado. Arrancado, separado de tudo. Família, amigos, terra, história, tudo fica para trás. Esse é o verdadeiro impacto do exílio. Não é apenas geográfico, é emocional, é espiritual, é existencial. A marcha, o caminho do deserto. A jornada começa, milhares de passos, sobre um sol que não perdoa. O calor queima a pele, a sede aperta,
O cansaço se acumula. Correntes ecoam, um som repetitivo, hipnótico, doloroso. Passo após passo, após passo. Cada movimento afasta Daniel do mundo que ele conhecia e o aproxima de algo que ele ainda não entende. O lugar do invisível. O deserto não é apenas um lugar físico, é um lugar espiritual. Ali não há distrações, não há conforto, não há ilusões. Só existe você e Deus. É no deserto que muitas identidades são quebradas e outras são reveladas. Quantas vezes você também já se sentiu assim? Arrancado, deslocado, como se sua vida tivesse saído do controle? Mas aqui está o ponto. O exílio de Daniel não foi um acidente, foi um processo. Porque Deus não perde o controle, nem quando tudo parece caos. A última visão de Israel. Em algum momento da jornada, Daniel olha para trás e vê, pela última vez, a terra de Israel. As colinas, as memórias, tudo se desfaz no horizonte. E naquele instante, sem palavras, sem lágrimas visíveis, algo dentro dele se despede. E talvez o mais difícil não seja a perda, mas o silêncio. Onde está Deus no meio disso tudo? Por que ele não interviu? Por que ele não interveniu? Essas perguntas não são novas, elas atravessam gerações e talvez também estejam dentro de você. Um propósito escondido. Mas o que Daniel ainda não sabe é que o mesmo Deus que permitiu o exílio já estava preparando o propósito. Porque Babilônia não seria apenas um lugar de sofrimento, seria um palco onde Deus mostraria sua soberania diante das nações. Do fim ao começo. O que parece fim, na verdade é começo. O que parece perda, na verdade é reposicionamento. O que parece silêncio, na verdade é preparação. E assim, termina o primeiro movimento dessa jornada. Não com vitória, mas com deslocamento. Não com resposta, mas com perguntas. Daniel ainda não enfrentou reis, ainda não interpretou sonhos, ainda não entrou na história, mas algo já aconteceu. Algo invisível, profundo e irreversível. Ele foi separado. E às vezes, antes de Deus te usar, Ele precisa te tirar do lugar onde você estava. O colapso de Jerusalém. Existe um tipo de história que não pertence apenas ao passado. Ela atravessa o tempo e continua revelando quem nós somos quando tudo começa a desmoronar. A história de Daniel é uma dessas. Ela não começa com milagres, nem com grandes revelações. Começa com perda, com ruptura e com um silêncio que faz o homem questionar tudo ao seu redor. O cenário é Jerusalém, por volta de 605 a.C. A cidade do templo, das promessas, do encontro entre o céu e a terra. Um lugar que carregava identidade espiritual, história, propósito. Mas por trás dessa aparência, algo já havia se quebrado. O povo ainda mantinha seus rituais, ainda frequentava o templo, mas já não ouvia mais a voz de Deus. Até que o inevitável começou a tomar forma. O texto bíblico registra esse momento de forma direta. Nabucodonosor, rei de Babilônia, foi a Jerusalém e a cercou. Daniel 1:1. O cerco não começa com destruição imediata, ele começa com pressão, com desgaste, com o tempo trabalhando contra aqueles que estão dentro das muralhas. As saídas são bloqueadas, os recursos começam a faltar, e o medo cresce silenciosamente dentro da cidade. E então, vem uma afirmação que muda completamente a forma de enxergar tudo aquilo. O Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas mãos dele. Daniel 1:2. Isso não é apenas guerra, não é apenas política. Existe algo mais profundo acontecendo. O colapso não começou do lado de fora, começou dentro. E quando aquilo que sustenta por dentro se rompe, o que acontece por fora é apenas consequência. Dentro de Jerusalém, uma pergunta começa a surgir.
primeiro em silêncio, depois com mais força. Onde está Deus? Essa pergunta atravessa gerações. Sempre que o controle escapa, sempre que a realidade não corresponde à expectativa, o silêncio parece maior. Mas o silêncio não significa ausência. Então, a queda acontece. Os portões cedem, a cidade é invadida, o templo é saqueado. Aquilo que representava a presença de Deus agora é levado como símbolo de conquista. Do ponto de vista humano, parece o fim, não apenas de uma cidade, mas de uma identidade. E é nesse cenário que Daniel aparece. Sem destaque inicial, sem anúncio, apenas um jovem no meio do caos. Enquanto muitos entram em desespero, Daniel observa, em silêncio, sem entender completamente, mas percebendo que aquele momento era maior do que ele. Entre os capturados, os babilônios fazem uma seleção estratégica. Eles não querem apenas prisioneiros, querem jovens com potencial, mentes que possam ser moldadas. O texto bíblico descreve esse processo com clareza. Esses jovens seriam instruídos na língua e na cultura dos caldeus durante um período de 3 anos, para depois servirem diretamente ao rei. E então, naquele instante, isso não parece escolha, parece perda. Ele é arrancado de sua terra, de sua família, de tudo o que definia sua vida. O exílio começa assim, não como decisão, mas como ruptura. Sem despedidas longas, sem tempo para processar, em um momento ele ainda pertence a Jerusalém. No seguinte, já está a caminho de um mundo completamente diferente. A jornada até a Babilônia é longa, dias atravessando o deserto, sob o sol, sob o silêncio, sob o peso do desconhecido. Cada passo o afasta do que ele conhecia, e existe uma dor nisso, uma dor silenciosa. A dor de deixar para trás tudo aquilo que dava sentido à vida. As memórias permanecem, mas o acesso desaparece. E é nesse espaço, entre o que foi e o que ainda não chegou, que o deserto cumpre seu papel. Na narrativa bíblica, o deserto nunca é apenas um caminho, ele é um lugar de formação. Sem distrações, sem apoio, sem controle. O que sobra é a essência. Daniel perdeu muito, mas algo permaneceu: sua fé. Ainda silenciosa, ainda invisível para os outros, mas intacta. E isso faz toda a diferença. Durante a jornada, perguntas surgem, inevitáveis. Por que isso aconteceu? Onde está Deus? O que vem agora? Essas perguntas não são fraqueza, elas fazem parte do processo. O que define Daniel não é a ausência de dúvidas, mas a continuidade mesmo sem respostas claras. Porque o silêncio de Deus não é abandono, é preparação. Enquanto nada parece acontecer por fora, algo está sendo construído por dentro. Daniel está sendo moldado, não por explicações, mas por circunstâncias. E esse tipo de formação é profunda e irreversível. Depois de dias de caminhada, Babilônia finalmente surge no horizonte. Uma cidade imponente, organizada, dominante. O centro de um império que parece inabalável. O contraste é inevitável. De um lado, a memória de uma cidade destruída. Do outro, uma civilização no auge do poder. E naquele momento, uma verdade se estabelece. Daniel não está mais em Jerusalém. E isso muda tudo. Porque agora, o desafio não será apenas sobreviver, será permanecer quem ele é em um ambiente preparado para transformá-lo. A história ainda não chegou ao seu ponto mais intenso. Não há ainda milagres visíveis, nem confrontos diretos. Mas algo essencial já aconteceu. Daniel foi deslocado. E quase sempre é assim que tudo começa. Antes do propósito, vem a ruptura. Antes da construção, vem o desmonte. Antes do posicionamento, vem o deslocamento. Daniel ainda não entende, ainda não vê, ainda não sabe, mas o processo já começou. E muitas vezes é exatamente assim que Deus começa. Babilônia e a guerra da identidade. A chegada à Babilônia não representa apenas o fim de uma jornada,
mas o início de um confronto muito mais profundo. Depois de dias atravessando o deserto, a primeira visão da cidade já revela o tipo de mundo em que Daniel está entrando. Muros imensos, arquitetura imponente, organização impecável. Tudo ali comunica poder, controle, domínio. A Babilônia não era apenas um império forte, era um sistema completo. Ela não conquistava apenas territórios, ela transformava pessoas. E é exatamente isso que começa a acontecer. Assim que chegam, Daniel e os outros jovens são separados do restante dos cativos. Isso não é aleatório, é estratégia. O império identifica aqueles que têm potencial e decide investir neles. Eles não seriam tratados como simples escravos, seriam treinados, preparados, reprogramados. O texto bíblico descreve esse processo com clareza. Esses jovens seriam instruídos na língua e na cultura dos caldeus durante um período de 3 anos, para depois servirem diretamente ao rei. E então, naquele instante, isso não parece escolha, parece perda. Ele é arrancado de sua terra, de sua família, de tudo o que definia sua vida. O exílio começa assim, não como decisão, mas como ruptura. Sem despedidas longas, sem tempo para processar, em um momento ele ainda pertence a Jerusalém. No seguinte, já está a caminho de um mundo completamente diferente. A jornada até a Babilônia é longa, dias atravessando o deserto, sob o sol, sob o silêncio, sob o peso do desconhecido. Cada passo o afasta do que ele conhecia, e existe uma dor nisso, uma dor silenciosa. A dor de deixar para trás tudo aquilo que dava sentido à vida. As memórias permanecem, mas o acesso desaparece. E é nesse espaço, entre o que foi e o que ainda não chegou, que o deserto cumpre seu papel. Na narrativa bíblica, o deserto nunca é apenas um caminho, ele é um lugar de formação. Sem distrações, sem apoio, sem controle. O que sobra é a essência. Daniel perdeu muito, mas algo permaneceu: sua fé. Ainda silenciosa, ainda invisível para os outros, mas intacta. E isso faz toda a diferença. Durante a jornada, perguntas surgem, inevitáveis. Por que isso aconteceu? Onde está Deus? O que vem agora? Essas perguntas não são fraqueza, elas fazem parte do processo. O que define Daniel não é a ausência de dúvidas, mas a continuidade mesmo sem respostas claras. Porque o silêncio de Deus não é abandono, é preparação. Enquanto nada parece acontecer por fora, algo está sendo construído por dentro. Daniel está sendo moldado, não por explicações, mas por circunstâncias. E esse tipo de formação é profunda e irreversível. Depois de dias de caminhada, Babilônia finalmente surge no horizonte. Uma cidade imponente, organizada, dominante. O centro de um império que parece inabalável. O contraste é inevitável. De um lado, a memória de uma cidade destruída. Do outro, uma civilização no auge do poder. E naquele momento, uma verdade se estabelece. Daniel não está mais em Jerusalém. E isso muda tudo. Porque agora, o desafio não será apenas sobreviver, será permanecer quem ele é em um ambiente preparado para transformá-lo. A história ainda não chegou ao seu ponto mais intenso. Não há ainda milagres visíveis, nem confrontos diretos, mas algo essencial já aconteceu. Daniel foi deslocado. E quase sempre é assim que tudo começa. Antes do propósito, vem a ruptura. Antes da construção, vem o desmonte. Antes do posicionamento, vem o deslocamento. Daniel ainda não entende, ainda não vê, ainda não sabe, mas o processo já começou. E muitas vezes é exatamente assim que Deus começa. Babilônia e a guerra da identidade. A chegada à Babilônia não representa apenas o fim de uma jornada, mas o início de um confronto muito mais profundo. Depois de dias atravessando o deserto, a primeira visão da cidade já revela o tipo de mundo em que Daniel está entrando. Muros imensos, arquitetura imponente, organização impecável.
tudo ali comunica poder, controle, domínio. A Babilônia não era apenas um império forte, era um sistema completo. Ela não conquistava apenas territórios, ela transformava pessoas. E é exatamente isso que começa a acontecer. Assim que chegam, Daniel e os outros jovens são separados do restante dos cativos. Isso não é aleatório, é estratégia. O império identifica aqueles que têm potencial e decide investir neles. Eles não seriam tratados como simples escravos, seriam treinados, preparados, reprogramados. O texto bíblico descreve esse processo com clareza. Esses jovens seriam instruídos na língua e na cultura dos caldeus durante um período de 3 anos, para depois servirem diretamente ao rei. Ajude-nos a espalhar a palavra. Inscreva-se no canal, deixe seu like neste vídeo e ative o sino para não perder nenhuma atualização de fé e ensinamento.